O que diabos os soldados norte-coreanos estão fazendo em Kursk, Rússia? É uma imagem desconcertante. Soldados de um dos regimes mais secretos do mundo estacionados a milhares de quilômetros de distância na Rússia, no meio de sua guerra contra a Ucrânia. Mas a explicação é tão estranha quanto a pergunta. Uma aliança entre Vladimir Putin e Kim Jong-un que traz ecos da política da Guerra Fria para o século XXI. Então, qual é o acordo? Trata-se de ideologia, estratégia ou algo mais desesperado? Como diabos essa aliança improvável aconteceu? Essa é uma boa pergunta, já que a Coreia do Norte não busca tomar a Ucrânia para si. Mas as razões remontam a um pacto defensivo criado por Putin e Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, em 2024. O pacto, que a Coreia do Norte oficialmente ratificou em 12 de novembro de 2024, bem na época em que Putin lançou sua contraofensiva de Kursk, obriga cada nação a ajudar a outra se forem atacadas. Isso soa familiar porque é quase exatamente a mesma configuração que a Organização do Tratado do Atlântico Norte tem sob o artigo 5 de sua carta. Se um país da Organização do Tratado do Atlântico Norte é atacado, todos respondem como se fossem os alvos. Se a Rússia for atacada, a Coreia do Norte enviará soldados para defendê-la. É exatamente isso que estamos vendo agora em Kursk. A invasão da Ucrânia, no início de agosto, visava capturar território que poderia ser usado posteriormente como moeda de troca contra a Rússia. Ela entregaria Kursk de volta à Rússia se Putin devolvesse algum, talvez todo, o território que ele tomou na Ucrânia. Apesar disso ainda ser possível, os eventos em Kursk parecem ter desencadeado o pacto defensivo oportuno entre a Rússia e a Coreia do Norte. Os norte-coreanos estão indo em massa para a Rússia porque a Ucrânia atacou Kursk. Putin está usando essa invasão como desculpa para introduzir um país inteiro ao conflito e já está recebendo milhares de soldados norte-coreanos. Em 18 de outubro de 2024, a British Broadcasting Corporation noticiou a chegada de soldados norte-coreanos na Rússia. A principal agência de espionagem da Coreia do Sul acreditava que o presidente Kim enviou no mínimo 1.500 soldados para a Rússia. O número real devia ser bem maior. Segundo Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, informações de inteligência indicam que aproximadamente 10 mil norte-coreanos chegaram ao país. A mídia sul-coreana acredita que o número era ainda maior, mencionando a cifra de 12 mil. Zelensky ou a imprensa sul-coreana parecem estar certos agora. Segundo o Kyiv Independent, o número é de no mínimo 10 mil, e quase todos estavam sendo enviados para uma região específica da Rússia. Vedant Patel, porta-voz do Pentágono, detalha o ocorrido. Hoje posso confirmar que mais de 10 mil soldados norte-coreanos foram enviados para o leste da Rússia, e a maioria deles se mudou para o distante Oblast de Kursk, no oeste, onde começaram a lutar ao lado das forças russas. Patel também notou que os norte-coreanos estavam sendo treinados para operar artilharia e drones russos. Eles também aprendiam sobre limpeza de trincheiras, habilidade essencial, já que a guerra na Ucrânia teve uso intenso de trincheiras em fortificações, como as construídas pela Ucrânia em Kursk. Isso tudo resultou em uma perspectiva aterrorizante para a Ucrânia, que só piorou desde então. Em 10 de novembro de 2024, o New York Times revelou que a Ucrânia tinha mais preocupações além dos 10 a 12 mil soldados norte-coreanos chegando na Rússia. Putin tinha um grande plano, uma contraofensiva usando uma força combinada de até 50 mil soldados russos e norte-coreanos. A inclusão da Coreia do Norte permitiu a Putin reunir essa força sem retirar seus próprios soldados das ofensivas em andamento no Donbass. A Rússia estava pronta para lutar uma guerra em múltiplas frentes, mantendo seu foco na Ucrânia enquanto eliminava os invasores da Oblast de Kursk. Essa é a narrativa que Putin e o Kremlin querem que você acredite. O New York Times previu em 10 de novembro que o ataque dos 50 mil chegaria em breve. Essa previsão foi profética. Em 12 de novembro de 2024, relatórios indicaram que Putin enviou 50 mil soldados para Kursk para retomar o território russo no que deveria ser dias gloriosos para o líder russo. Finalmente, ele superaria a humilhação que a invasão da Ucrânia causou, reconquistando a fé do povo russo no processo. Só que não funcionou dessa maneira. A contraofensiva russa em Kursk está desmoronando conforme a Ucrânia desgasta os 50 mil soldados enviados por Putin. Mas vamos retroceder por um momento. Em 12 de novembro, o canal do YouTube do Times of India
publicou um vídeo destacando as primeiras etapas da contraofensiva de Kursk de Putin. Alegou que o exército da Ucrânia se preocupava enquanto a Rússia o atacava com seus 50 mil soldados. O Times of India confirmou que soldados norte-coreanos estavam entre os 50 mil, enquanto Zelensky acredita ser um número preciso. As alegações foram acompanhadas por imagens exibindo explosões e ataques contra o que parecem ser veículos e posições ucranianas. Isso não trouxe boas perspectivas para a Ucrânia. Contudo, o vídeo continha uma alegação interessante. Zelensky, após um briefing do general Oleksandr Syrskyi, comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, afirmou no Telegram que as tropas ucranianas continuam contendo o grupo inimigo de quase 50 mil em Kursk. A Rússia não venceu e não conseguiu dizimar as tropas da Ucrânia em Kursk como Putin esperava. Em vez disso, a contraofensiva viu Putin recorrer aos mesmos ataques em ondas que ele usou frequentemente na Ucrânia. Batalhões foram enviados para as posições da Ucrânia, seguidos por mais e mais, enquanto Putin começava a alimentar seus soldados em um novo moedor de carne. Mas havia um problema para o líder da Rússia. A Ucrânia entende exatamente como Putin opera neste ponto. Ataques baseados em ondas não são novidade, e a Ucrânia percebeu que 1/5 dos 50 mil eram norte-coreanos, que receberam menos de um mês de treinamento no uso de armas russas. A contraofensiva parecia mais impressionante no papel do que na prática. A Ucrânia logo se empenharia em provar esse fato. A ofensiva inicial da Rússia desmoronou espetacularmente. Os primeiros sinais dessa queda apareceram na plataforma de mídia social Reddit. O usuário Capable Law 784 compartilhou um artigo do Kyiv Post, afirmando que o primeiro ataque a Kursk foi um dia sombrio para a Rússia. Uma análise mais detalhada do artigo revela mais detalhes. O Kyiv Post afirma que a Rússia iniciou uma ofensiva poderosa no dia 12 de novembro, enviando um batalhão inteiro para atacar a 47ª Brigada Mecanizada Separada em Kursk. Anastasia Blishik, oficial de imprensa da brigada, afirmou que a situação foi desastrosa para Putin e seu agrupamento desordenado de soldados e blindados. Ontem foi um dia sombrio para os invasores russos, que tentaram atacar em 5 a 6 ondas, segundo Blishik. Segundo a oficial de imprensa, os russos tentaram atacar com veículos, paraquedistas e invadir assentamentos ucranianos. Ela confirmou que a Ucrânia destruiu 10 unidades de veículos blindados. A Ucrânia utilizou suas armas de forma estratégica, com minas em locais-chave, eliminando pelo menos 3 transportadores blindados russos e drones causando danos adicionais ao equipamento russo. Os sistemas antitanque Stugna permitiram à Ucrânia destruir os veículos maiores da frota inicial russa e outras brigadas além da 47ª Mecanizada Separada também se envolveram no combate. De acordo com Blishik, as outras unidades destruíram os demais veículos blindados. Um grupo de invasores também foi eliminado e os sobreviventes se dispersaram pelos campos. Liquidado é um termo assustador, porém parece preciso. O analista Julian Hopka revela que essa contraofensiva inicial em Kursk realmente durou 3 dias, começando em 9 de novembro. Nesse período, de acordo com Hopka, a Ucrânia destruiu 28 veículos blindados e 200 soldados inimigos, que foram mortos ou feridos por drones e explosivos ucranianos. Hopka não poupou palavras sobre o que isso significa, chamando-o de catástrofe para Putin e seus generais. Putin enviou sua primeira tropa conjunta de soldados russos e norte-coreanos para Kursk. Esse batalhão continha apenas centenas dos 50 mil que ele tinha em espera, mas foi destruído. A Ucrânia eliminou essas primeiras ondas em questão de dias, enquanto mal sofria baixas em seu próprio lado. É uma história que se repetiu muitas vezes durante a guerra. Putin tem os números, mas sua inaptidão tática o leva a enviar centenas de soldados para o abate por praticamente nenhum ganho. Centenas logo serão milhares para os 50 mil soldados que Putin reuniu para retomar Kursk. Após o fracasso da ofensiva inicial, seria esperado que Putin recuasse momentaneamente para se recompor e repensar sua estratégia. Você estaria errado. O líder da Rússia é teimoso e ele começou a enviar mais soldados para Kursk na tentativa de desalojar a Ucrânia de suas posições. As novas ondas estão falhando de forma ainda mais espetacular que a primeira. É o que afirma o The Telegraph. No mesmo dia em que o Kyiv Post relatou sobre o destino do batalhão inicial russo,
a mídia do Reino Unido expôs o fracasso total de Putin. Relata-se que a Rússia está perdendo uma impressionante quantidade de 2.000 soldados por dia ao tentar recapturar Kursk enquanto mantém sua ofensiva no leste da Ucrânia. Novamente, vemos sinais de que Putin é incapaz de ajustar suas táticas diante de perdas massivas. O número de 2.000 por dia é cerca do dobro das já enormes 1.000 perdas por dia que a Rússia experimentou durante suas ofensivas de verão. O Telegraph revelou mais detalhes sobre o fracasso russo em Kursk. O veículo publicou um vídeo supostamente mostrando uma coluna de veículos blindados russos explodindo consecutivamente ao tentar atravessar um campo minado ucraniano, com cada um acreditado estar transportando 30 soldados. Esses soldados nunca confrontaram diretamente as tropas ucranianas. Eles foram dizimados no caminho, cada veículo forçado a seguir cegamente o que explodiu antes, seus motoristas esperando não serem os próximos a encontrar as minas. Ninguém passou. Houve atualizações sobre as baixas ucranianas. Segundo o blogueiro ucraniano Deep State, alguns dos primeiros combates ocorreram em Novoivanovka, uma aldeia a cerca de 10 milhas de Sudzha, centro de controle da Ucrânia, em Kursk. A aldeia tem sido palco de combates frequentes em apoio à Ucrânia. Aproximadamente 2/3 dos veículos blindados russos enviados para a aldeia foram destruídos, com a perda de 300 soldados. Apesar das evidências, blogueiros militares russos tentam impulsionar a narrativa de que a contraofensiva de Putin em Kursk está sendo bem sucedida. No Telegram, o canal 2 Majores afirmou que o equipamento da Ucrânia estava falhando. Rumo a Sudzha, as forças ucranianas estão usando equipamentos de construção capturados para avançar por estradas lamacentas, pois seus próprios equipamentos estão atolando. Apesar das centenas de baixas russas e norte-coreanas em Kursk, os porta-vozes de Putin continuam afirmando que os equipamentos da Organização do Tratado do Atlântico Norte fornecidos à Ucrânia são inadequados. As imagens publicadas até agora parecem revelar o contrário. Isso nos leva à pergunta óbvia. É importante notar que a contraofensiva de Putin em Kursk está apenas começando. A Ucrânia continua em perigo, com a maioria dos 50.000 soldados russos e norte-coreanos ainda aguardando para serem enviados ao campo de batalha. Mas os primeiros sinais não são bons para a Rússia. Agora está perdendo 2.000 pessoas por dia em Kursk e no Donbass. Mesmo que a Ucrânia esteja matando conservadoramente 500 das 2.000 pessoas em Kursk, isso indica claramente que a abordagem de Putin, que depende muito de mão de obra, não será muito eficaz. Levará apenas 100 dias para a Ucrânia esgotar os 50.000 até nada, se a taxa de baixas russas for mantida. Presumir que Putin intensificará seus ataques com ondas maiores nos próximos dias pode acelerar o trabalho. Enquanto isso, a Ucrânia mantém a linha, infligindo baixas terríveis aos soldados russos e norte-coreanos, e poderia fazer ainda mais se Zelensky obtiver o que deseja. Segundo o Kiev Independent, o presidente ucraniano crê que poderia quase destruir os esforços russos e norte-coreanos se o Ocidente deixasse a Ucrânia usar mísseis de longo alcance como Storm Shadow e Atacms na Rússia. Com esses mísseis, a Ucrânia poderia mirar nos acampamentos onde as tropas norte-coreanas se reúnem na Rússia, destruindo-os a ponto de o ataque de 50.000 homens de Putin desmoronar antes de começar. Apesar das especulações em setembro de que os Estados Unidos e o Reino Unido estavam considerando permitir o uso de suas armas, essa permissão ainda não foi concedida. Mesmo sem essas armas, a Ucrânia manterá a linha e absorverá cada soldado que Putin enviar. Se mantiver a eficácia demonstrada em Kursk, ao lutar contra o contra-ataque de 50.000 homens, provavelmente superará as tentativas russas de retomar seu território. Desde agosto, de acordo com o comandante em chefe Oleksandr Syrskyi, a Rússia já viu a Ucrânia matar 7.905 de seus soldados, ferindo outros 12.220 e capturando mais de 700 apenas em Kursk. Com Putin enviando tropas para Kursk, esses números devem aumentar drasticamente, pois a Ucrânia tem grandes contingentes nos quais pode concentrar seu fogo. Putin ainda se recusa a confirmar se há soldados norte-coreanos entre os 50.000 enviados para Kursk. Francamente, ele não precisa. Há evidências em vídeo sugerindo que eles estão lá, e as alegações do Pentágono mencionadas anteriormente confirmam que os norte-coreanos realmente estão lutando na Oblast russa.
Zelensky também vê positivamente a contraofensiva de Putin em Kursk. Após um briefing de Oleksandr Syrskyi, Zelensky afirmou que suas tropas estão contendo 50 mil soldados do exército ocupante que, devido à operação Kursk, não podem ser enviados para outras ofensivas russas em território ucraniano. Em suma, o foco de Putin em Kursk alivia a pressão que a Ucrânia enfrenta em Donetsk e no Donbass, conforme planejado pelos ucranianos. Para Putin, seus fracassos iniciais na contraofensiva de Kursk provavelmente não mudarão seus planos. Ele sacrificará russos e norte-coreanos, enviando mais de 50 mil no altar do seu próprio orgulho. As táticas não mudarão, mas veículos blindados e pessoas serão perdidos. A única questão é se a abordagem de moedor de carne, tão vacilante na Ucrânia, servirá melhor para ele ao tentar retomar Kursk. Evidências iniciais sugerem que não, mas qual sua opinião sobre os feitos da Ucrânia em Kursk até o momento? As forças russas e norte-coreanas combinadas de Putin serão exauridas antes de retomar o Oblast? Os Estados Unidos e o Reino Unido finalmente permitirão que a Ucrânia use seus mísseis de longo alcance para atacar preventivamente os acampamentos dos 50 mil? Compartilhe suas ideias nos comentários e obrigado, como sempre, por assistir ao vídeo. Confira agora: China está farta da Rússia, tire as tropas da Coreia do Norte da Ucrânia, ou clique neste outro vídeo.